Bom dia a todos. O nosso experimento é sobre cromatografia de corante presente em doces comerciais. Cromatografia é um processo de separação e identificação dos componentes de uma mistura. Essa técnica é baseada em migrações dos componentes de mistura, os quais apresentam diferentes interações através de duas fases. A fase móvel, a fase em que os componentes a serem isolados correm por um solvente fluido que pode ser líquido ou gasoso. E a fase estacionária, a fase fixa em que os componentes que estão sendo separados ou identificados irão se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido. O processo cromatográfico consiste na passagem da fase móvel sobre a fase estacionária, dentro de uma coluna sobre uma placa, e tem como indicação na identificação de substâncias, purificação de compostos e separação de componentes de misturas. A cromatografia em papel que foi utilizada em nosso experimento é uma técnica para líquido a líquido, no qual um deles é fixo a um suporte sólido e recebe esse nome porque é a separação e identificação de compostos polares, como açúcares, antibióticos, hidrossolúveis, aminoácidos, íons metálicos e pigmentos ocorre sobre uma superfície de papel filtro, sendo essa a fase estacionária. Os corantes são aditivos alimentícios e são adicionados aos alimentos principalmente para restituir a aparência original, afetada durante as etapas de processamento, estocagem, embalagem ou distribuição, tornando o alimento visualmente mais atraente, ajudando a identificar o aroma normalmente associado a determinados produtos, bem como para conferir cor aos desprovidos de coloração e para reforçar as cores presentes nos alimentos. Os corantes permitidos pela legislação para uso em alimentos são os corantes naturais, que são aqueles obtidos a partir de vegetais ou eventualmente de animais e conferem ao produto aspecto natural, o que aumenta a aceitabilidade pelo consumidor. Os corantes artificiais ou sintéticos são aqueles obtidos por processo de síntese, com composição química definida, e são introduzidos nos alimentos e bebidas com o único objetivo de conferir cor, tornando-os mais atrativos. Os corantes sintéticos idênticos aos naturais são aqueles com estruturas químicas semelhantes aos corantes naturais, porém são sintetizados em laboratórios. E por fim, os corantes caramelos, que são líquidos ou sólidos de cor marrom escuro a preto, com odor de açúcar queimado e sabor levemente amargo. Sabe-se que os corantes alimentícios desempenham um papel crucial na maneira como o consumidor prova e aprova o alimento. Porém, quando são consumidos em excesso, podem causar malefícios à saúde, como alergias, dores abdominais e até consequências mais sérias, como predisposição a alguns tipos de câncer, bronquites, asma, rinite, dor de cabeça, entre outros problemas.
Alguns corantes interagem melhor com o solvente, no caso a água, enquanto outros interagem melhor com o papel, fazendo com que alguns corantes mantenham uma única cor durante o processo cromatográfico, enquanto outros se desdobram em várias cores. Os corantes são formados por substâncias diferentes com propriedades diferentes, e isso faz com que alguns se movimentem mais que os outros. Isso acontece porque o papel e a água são polares, então quanto mais polar for o corante, menos ele vai se movimentar, e quanto menos polar ele for, mais ele vai se movimentar. Com base na descrição dos corantes que foram usados, identificamos que o corante amarelo crepúsculo é pouco solúvel em água em relação aos corantes azul brilhante e vermelho 40. Essa informação pode ser observada durante o experimento, já que o corante amarelo crepúsculo se movimentou menos, enquanto os corantes azul brilhante e vermelho 40 se movimentaram mais.